Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 16. Jesus estava expelindo um demônio que era mudo. Depois de ter expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões ficaram maravilhadas. Mas alguns disseram: Ele expele os demônios por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros, para o tentarem, pediam-lhe um prodígio vindo do céu. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 14 a 16. São Cirilo. Realizado este milagre, a multidão o exaltava com louvores e proclamava sua glória igual à que convém a Deus. Daí que siga, e as multidões ficaram maravilhadas. Outros, picados pelos mesmos aguilhões de inveja, pediam que lhes mostrasse um portento dos céus. Daí que siga. Outros, para o tentarem, pediam-lhe um prodígio vindo do céu. É como se dissessem: ainda que tenhas expulso de um homem um demônio, todavia isto não é prova da operação divina. Ainda não vimos nada semelhante aos milagres dos outros tempos. Moisés, afinal, abriu caminho por meio do mar, para que atravessasse o seu povo. Josué, seu sucessor, fez atrasar o sol em Gabaão. Quanto a ti, tu não mostraste nada parecido. Ora, esta demanda que fazem de Cristo mostra bem que impressão tinham de Cristo àquela época. Comentário São Beda. Ao passo que as multidões, que pareciam mesmo instruídas, menos instruídas, sempre se admiravam dos feitos do Senhor, os escribas e fariseus esforçavam-se por encontrar um meio de negá-los ou pervertê-los com alguma interpretação sinistra, como se não fossem obras da divindade, mas do espírito imundo. Daí que siga. Mas alguns disseram: ele expele os demônios por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu era o deus de Ecrom, pois Beel é o mesmo que Baal, e Zebub quer dizer mosca. Beelzebu, portanto, significa o senhor das moscas, ou do esterco, de cuja sujíssima prática tiraram o nome do príncipe dos demônios. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 17 a 20. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como estará em pé o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que eu lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem os expelem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu, pelo dedo de Deus, lanço fora os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 17 a 20. Santo Ambrósio. Nosso Senhor, com essas palavras, mostra que seu reino é indivisível e perpétuo. E assim, quanto àqueles que não põem sua esperança em Cristo, mas pensam que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, nosso Senhor nega que tomem parte do reino perpétuo. Ora, isso se aplica também ao povo judeu. Como pode, afinal, ser perpétuo o reino dos judeus se o povo da lei nega a Jesus que ela há séculos devia? Assim, a fé do povo judeu luta contra si mesma, e lutando divide-se, e dividindo-se desfaz-se. E por isso o reino da igreja permanecerá pela eternidade, porque a fé indivisível é um corpo único. Todavia, da comparação com o nosso corpo, que é feito da união de membros diversos, não se pode deduzir que o poder das pessoas da Trindade seja repartido. Com efeito, não pode haver divisão numa coisa indivisível. Assim, a expressão dedo de Deus
deve ser entendida com respeito à unidade de Deus e não à divisão de seu poder. Ao mesmo tempo, mostra que há certo poder imperial no Espírito Santo, em que se encontra o reino de Deus, e que também nós, portanto, somos uma casa real, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 21 a 23. Quando um valente armado guarda o seu palácio, estão em segurança os bens que possui. Porém, se sobrevindo outro mais valente do que ele o vencer, tirar-lhe-á as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 11, de 21 a 23. São João Crisóstomo. Chama o diabo de valente, não porque seja naturalmente assim, mas fazendo alusão à sua antiga tirania, causada por nossa pusilanimidade. Nosso Senhor, então, apresenta a quarta solução da objeção dos fariseus, acrescentando: quem não é comigo é contra mim. Como para dizer: eu quero oferecer os homens a Deus e Satanás quer o contrário. Como então alguém que, longe de cooperar comigo, desfaz tudo o que é meu, pode estar a tal ponto conforme aos meus propósitos que expulsa junto comigo os demônios? Daí segue: quem não colhe, comigo desperdiça. Porém, se quem não coopera é seu adversário, muito mais o é quem lhe faz oposição. Parece-me, contudo, que sob essas palavras enigmáticas, Nosso Senhor alude também aos judeus, pondo-os na mesma ordem que o diabo, pois também eles agiam contra o Senhor e desperdiçavam quem ele reunia.